Bom dia, irmão, irmã, que a paz de Jesus alcance seu coração, renovando a sua fé, fortalecendo o seu ânimo para você viver essa semana sob a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti para receber de vós a bênção para este dia, a luz para o nosso caminho e a força para as nossas lutas. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, narrado por São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão da sinagoga, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso, para que vos lembrei do que eu disse quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está afirmando que nós vamos receber o Espírito Santo. E quando ele fala do Espírito Santo, aqui na versão que nós ouvimos, se diz o defensor. Ou então, na língua original, o Espírito Santo Paráclito, que significa aquele que nos defende. E quando nós falamos da defesa do Espírito Santo, nós precisamos entender que ela está profundamente associada ao nosso testemunho da fé. Nós, quando recebemos o Espírito, então nós cremos em Jesus. E crendo e buscando permanecer no seu amor, nós vamos nos tornando testemunhas de Jesus. Então eu acolho o Espírito como um testemunho de quem Jesus é e ao mesmo tempo esse Espírito trabalha em mim para que eu testemunhe ao mundo a pessoa de Jesus. Só que para este testemunho nós precisamos de uma defesa. Por quê? Porque nós seremos perseguidos. Você deve se lembrar, sábado nós meditávamos o Evangelho justamente no qual ficava claro que se Cristo, que é o Senhor, for perseguido, nós que o servimos, que somos seus discípulos, que somos seus amigos, também seremos perseguidos. Mas diante da perseguição, nós não precisamos nos preocupar. Nós temos um defensor. E a grande preocupação que Jesus tem em relação aos discípulos, por conta dessas perseguições, por conta desses ataques, quando eles derem testemunho que creem em Jesus, é para que a fé não seja abalada. Porque, meus irmãos, dependendo da nossa situação, se nós não estivermos unidos com o Espírito Santo, como estavam os primeiros discípulos, então quando a perseguição chegar, quando o sofrimento chegar, a gente não aguenta manter o nosso testemunho. Porque aqueles discípulos mantiveram o testemunho diante de uma ameaça mortal. Tanto que quase todos dos primeiros 12 morreram em nome de Jesus. Porque estavam associados à força do Espírito. E tinham certeza da fé que professavam. E não tiveram a sua fé abalada, nem mesmo pelo risco da morte. Não tiveram a sua fé abalada quando eles foram expulsos da sinagoga. Porque aqui no Evangelho Jesus está dizendo, olha, vocês serão, mas eles foram. E é justamente esta dinâmica de expulsá-los da sinagoga que vai fazendo o cristianismo ir se separando do judaísmo. Porque a princípio nós sabemos que a boa nova do Evangelho foi destinada aos judeus. Mas eles não aceitaram. E em nome de Deus, veja isso, é em nome de Deus que eles expulsaram da sinagoga os apóstolos de Jesus. É em nome de Deus que eles mataram os apóstolos de Jesus. Mas eles fazem isso, como Jesus vai dizer, por ignorância. Não conhecem a Deus. E aqui fica um critério de discernimento para a nossa vida de fé. Só é capaz de excluir, de expulsar, de agredir, de discriminar, de matar alguém, aquele que não conhece a Deus, ainda que seja um religioso.
ainda que invoque o nome de Deus, porque faziam isso e continuam fazendo hoje. Mas o nosso Deus, que é o Deus da vida, um Deus que une todos aqueles que creem no testemunho do Espírito, porque o Espírito revela a verdade, e unindo formam uma nova comunidade que não exclui, que não mata, mas que testemunha Jesus Cristo. Quem é esta comunidade? A igreja. A igreja que é sustentada pela unção e pela força do Espírito. Por isso nós devemos entender que o nome Igreja Católica já revela a nossa missão e o nosso jeito de viver, porque católico significa universal, ou seja, está aberto para todos. Nós não expulsaremos ninguém, nós acolheremos todos aqueles que desejarem ter a sua vida iluminada pela força do Espírito. Mas, irmão, essa experiência da perseguição mortal que os discípulos viveram lá atrás, ela não deixou de existir. Ela continua existindo ainda hoje. Se os discípulos foram expulsos da sinagoga, que era praticamente ter sua vida destruída, porque a sinagoga era o grande centro da vida social, o grande centro da vida de fé, era muito importante, e ao serem expulsos era como se deixassem de existir. Hoje, eu e você seremos deixados para trás por causa da nossa fé. E Jesus está falando isso para que quando acontecer a sua fé não se abale. Não deixe a sua fé se abalar quando você for deixado para trás. Porque você, neste momento, verdadeiramente está vivendo como um testemunho de Jesus. Em que sentido ser deixado para trás? À medida em que você vai crescendo na fé, à medida em que você vai permanecendo no amor de Jesus e Ele vai transformando o seu jeito, talvez aqueles amigos que chamavam você para sair, não vão chamar mais. Eles estão vendo você mudar. Eles estão vendo que aquelas coisas que antes eram uma delícia para você, agora já não desce mais, porque não combina com o teu Deus. O Espírito Santo vai purificando o teu coração. O Espírito Santo vai tirando de você tudo aquilo que não é de Deus. Então você vai começar a ser excluído. Pessoas que antes te chamavam, agora não vão te chamar mais. Lugares onde você era esperado, agora não vamos chamar não. Tá muito careta. Não, tá muito... E não se engane, irmão. Isso vai acontecer até mesmo dentro da igreja. Se você começar a buscar a Deus sinceramente, alguns irmãos da comunidade vão zombar de você. Alguns irmãos da comunidade também vão excluir você. Por quê? Não por maldade, mas como disse Jesus, eles não conhecem o Pai, não conhecem Jesus, se acostumaram com uma religião morna. Mas nós que buscamos, que fazemos a experiência desse Espírito que vem como testemunho, nosso coração deseja mais de Deus. Então nós não temos meio termo. Então nós vamos rezar mais, nós vamos orar, vamos ler a palavra, vamos meditar, vamos na missa. E alguns vão dizer, para que tudo isso? Tá demais. Larga a mão, tá muito carola, tá muito isso. E as perseguições vão vir. E a zombaria vai vir dentro da sua casa, no seu trabalho, na igreja. Isso vai vir de todos os lugares. Pela graça de Deus, vivemos num país onde a religião é livre. E não iremos morrer. Mas todos os dias vão nos alfinetar. Todos os dias vão fazer perguntas para você. Vão querer te provocar. Vão querer te atacar. E aí, padre, o que eu faço? Você não precisa fazer nada. Porque esse Espírito que dá testemunho de quem Jesus é para você, e que faz o teu coração amá-lo e desejá-lo, ele é Paráclito, o teu defensor. Ele vai te dar as palavras certas. Ele vai te dar as ações corretas. Ele vai te dizer a hora de falar e a hora de calar. A hora de se afastar e a hora de se aproximar. Por isso, não prepare a sua defesa diante das acusações, das provocações, dos ataques da fé. Não. Deixe que o Espírito Santo te defenda. Ele vai te defender. Confia.
E esta confiança já nos coloca num único movimento até a festa de Pentecostes, no qual nós olhamos para Jesus e pedimos: vem Espírito Santo, vem defender-me de todos os ataques da fé. Venha defender-me de todo o mal que me cerca, de todas as ciladas que armarem. Vem Espírito me dar força para quando eu for deixado para trás, para que a minha fé não se abale, mas eu continue firme com o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.